Bwana asifiwe. Amém. Now we come to the fifth message. Chegamos à quinta mensagem. As we share a little bit in the morning. Como nós compartilhamos ainda pela manhã, Concerning the ending times. com respeito ao fim dos tempos, How the church life must behave in the ending times, in the last days. como a vida da igreja deve se comportar nos tempos finais, nos últimos Our dias. brother Paul, in his epistles, O nosso irmão Paulo, nas suas epístolas, he mentioned in different epistles, in different moments, ele menciona em diferentes epístolas e em momentos many diferentes portions concerning the last days. muitas porções com respeito aos últimos dias. In 2 Thessalonians, Em 2 speaks Tessalonicenses, clearly about the coming of the son of a perdition. ele fala claramente da vinda do filho da perdição, The man of iniquity. o homem da iniquidade, That we understand that this is the Antichrist, que nós entendemos como o anticristo, relating to the period of great tribulation. relacionado com o período da grande tribulação. This is not the subject that we're taking now. Este não é o assunto que vou abordar agora. If the Lord allows, next opportunity we share with you more detail about this. Numa próxima oportunidade, iremos falar sobre isso. Maybe we can share, I don't know how the Spirit will guide, but maybe this subject can be left to Isongo Conference. Talvez nós podemos compartilhar, eu não sei como o Espírito irá nos conduzir, mas talvez esse tema possa ser abordado na conferência do Songo. In the first century. Vocês sabem, o irmão Paulo viveu no primeiro He lived século. there 2,000 years before. Ele viveu ali 2000 anos But he antes. was already sharing with the churches at that time about the coming of the Lord. Mas ele já estava compartilhando com os outros irmãos sobre a vinda do He Senhor. was already sharing for the church to be prepared. Ele estava já compartilhando com as igrejas para elas se prepararem. Why? Por quê? Because doesn't matter when the Lord comes. Porque não importa quando o Senhor It's not a vai matter voltar. of the external outward signs. Não é uma questão de sinais externos. But the Lord's coming must produce in us one preparation. Mas a vinda do Senhor deve produzir em nós uma preparação. Doesn't matter when he comes. Não importa quando ele We irá just want to be voltar. ready. Nós só precisamos estar prontos. Você me When he compreende? will come, Quando ele virá? don't know. Nós não sabemos. When we are ready, Mas quando nós estamos doesn't matter when prontos, he will come. não importa quando ele We are volta. already ready. Nós já estaremos prontos. Do you understand it? Você entende? Tukiwa tayari aje leo ama lini, sisi hatujali. Doesn't matter when he comes. Não importa quando ele vai voltar. As we are ready, Se nós estamos prontos, ele pode voltar amanhã. Nós estamos if prontos. he delays 1 week, Se demorar uma we live semana every day before him. e nós vivemos todos os dias na sua presença, nós estamos If he prontos. delays 1 year, Se ele demorar um ano, keep living faithfully before him, loving him, we are ready. se nós nos mantemos vivendo fielmente na sua presença, o amando, nós estamos prontos. Louvado seja In o the first Senhor. century, Então, no primeiro século, I assure you, eu lhes asseguro, when the Lord comes, quando o Senhor we will voltar, meet many brothers from the churches in the first century as overcomers. nós encontraremos muitos e muitos irmãos vencedores que viveram no primeiro século, Because they prepare themselves. porque eles se But prepararam. according to what is happening in our days, Mas com respeito a tudo que está acontecendo nos nossos all the dias, signs
prophesied in the Bible Todos os sinais profetizados na Bíblia zinazotabiriwa katika Biblia, are happening under our eyes. lakini mengine estão acontecendo debaixo dos nossos tunayaona hata olhos. wakati wetu huu. So it must provoke in us much more an attitude of preparation. Lazima iweze Isso deve kutuchochea provocar em nós uma kujiandaa, atitude de To be preparação ready. ili tuweze kuwa para tayari. estarmos Because we prontos, believe, Maana porque nós tunaamini, we cremos, believe nós tunaamini cremos we are the final generation ya before the kwamba Lord comes. sisi ni kizazi que nós cha somos a mwisho. geração We are final going antes to do be Senhor the blessed voltar. generation Sisi tutakuwa Nós ni seremos kizazi a chenye geração baraka. abençoada if we are prepared Kama se nós tutajiandaa, estivermos to see with our prontos. eyes. na huenda Nós sisi veremos tumuone com os nossos akirudi kwa olhos macho yetu. He's coming. Maana a sua karibu volta. sana kufika. And much better than that, Na E zaidi muito ya melhor hapo, que if isso, we are ready, ikiwa tu se nós tayari, estivermos coming. prontos para a sua we are going volta, to be raptured before. huenda sisi nós seremos tukanyakuliwa arrebatados tukiwa antes. hai. Praise the Lord. Amen. Louvado seja But o Paul, Senhor. Lakini Paulo Mas faithful to Paulo, God, akiwa mwaminifu fiel kwa a Mungu, Deus, to what he received as revelation, kulingana na ao ufunuo que ele alioupokea, recebeu como the revelação, gospel they received from Christ, ama injili o evangelho que aliyoipokea ele kutoka recebeu kwa de Yesu. he was Cristo, faithful to speak the truth to the churches at that time. Yeye alikuwa ele foi mwaminifu fiel ao kunena que ele ukweli kwa pregava às makanisa ya igrejas wakati naquela huo. época. Tomorrow I will share about 2 Timothy chapter 4 about the last period of the life of Paul. Kesho Amanhã nitanena nanyi irei kuhusu compartilhar Timotheo wa sobre pili, mlango 2 wa nne, Timóteo, capítulo maisha 4, yake ya Paulo sobre o último akiendelea período da vida de kumimina. We will Paulo. see that he was sure of his readiness. Yeye Nós veremos que alikuwa ele estava ashajua certo da na sua ako salvação, tayari, kwa kumalizia da kwake. sua Because he preparação, always was a faithful servant. Maana yeye porque ele aliishi sempre foi akiaminika. um servo Lord. fiel. Amém. Louvado So let's read seja o some Senhor. verses Hebu tusome Vamos mistari ler alguns fulani mentioned by versículos Paul iliyotajwa na mencionados huyu ndugu por wetu Paulo, to Timothy kwa Timotheo, 2 concerning Timóteo, what would happen in the last days. kuhusu mambo sobre o que irá yatakayotukia acontecer siku nos za últimos mwisho. dias. 1 Timothy chapter 4 Ou Timotheo wa 1 kwanza, Timóteo, mlango wa capítulo nne, 4. says, inasema 1 hivi, Timóteo, capítulo mstari wa 4. kwanza, Versículos Now, the 1 e Spirit 2. expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Okay, here says that the Spirit expressly says what would happen in the later days. anasema kwamba Aqui Roho diz que o haunena Espírito waziwazi expressamente kuhusu mambo diz o que irá yatakayokuja siku za acontecer mwisho. nos últimos Some dias. will depart from the faith. Wengine Alguns wataacha irão imani. What apostatar da means fé. departing from the faith? O que Inamaanisha nini significa kuacha alguns imani? apostatarão Walking da fé? astray from the right line. Wanaondokea É desviar-se mlolongo do ama caminho mstari correto, wa imani na caminho wanaenda reto, kando. Taking the wrong way by the deceit. tomando o Wanaondokea caminho mstari huu errado katika pelo uongo. engano. And it says the source of the deceiving is the deceiving spirits and doctrines of demons. Na chanzo Ele cha diz que a origem do kuwaondoa katika engano laini hii é ni espíritos udanganyifu wa enganadores mafundisho e doutrinas ya de muovu. demônios. Don't think that doctrine of demons is related only to the witchcraft. Usifikiri Não pense que doutrinas de mafundisho demônios ya está daimoni somente yanahusika relacionada à na bruxaria. uchawi peke yake. No. Hapana. Não. The doctrine of demons A doutrina de demônios madaimoni haya may also use the word of God. pia pode yanaingizwa também katika neno la usar a Mungu. palavra de Deus. You know Ama why? mafundisho ya mapepo. Você You know sabe why? o porquê? Unajua kwa nini? The same brother Paul, he shared this in 2 Corinthians chapter 11. Na Paulo O irmão aliweza kuongea Paulo katika fala mambo haya sobre tena isso em katika 2 kifungu cha Coríntios, capítulo 11. 2 Corinthians Wakorintho wa pili mlango wa 11. chapter 11. 2 Coríntios, capítulo 11. You will see here, Utaona Você mahali verá hapa, aqui, let's see.
Yes. In the morning we shared De manhã, pela manhã, nós compartilhamos que o inimigo, Satanás, tentou a Cristo com a palavra de Deus, correto? If we understand well the way Satan used, we can say it's the same line of doctrine of demons. Se nós entendermos bem a maneira que Satanás age, nós podemos dizer que ele usa o mesmo tipo de doutrinas de demônio. The enemy can cheat us with a very clear teaching of witchcrafting or something like evil and evil things. He will not cheat us. Você acha que o inimigo pode nos enganar com um ensinamento explícito de bruxaria ou de doutrinas malignas? Assim, ele nunca irá nos enganar. Nunca. Maybe we don't have much of the Bible, of the knowledge of the Bible, but at least we have some feeling that no, this is not right. Porque nós sabemos, talvez nós não conhecemos muito da Bíblia, mas pelo menos temos um sentimento e dizemos, oh, não, isso não cheira bem. Twisted word of God, this is the doctrine of demons. Mas quando ele vem com a palavra de Deus, vem infiltrando uma palavra de Deus distorcida. Isto é doutrina de demônios. Brother Johnny, this afternoon he shared about the gospel of prosperity, right? O irmão Johnny compartilhou hoje sobre o evangelho da prosperidade, What is the certo? gospel of prosperity? O que é o evangelho da What is the prosperidade? gospel of prosperity? O que é isso? This is a doctrine of demons. Isto é uma doutrina de demônios. When someone comes saying, Quando alguém vem e diz, use esse óleo para te curar, use esse lenço para te abençoar. this is the blessed water. Da água benta, The blessed water from the Jordan River. Just a água take it. benta do Rio Jordão. Use a água benta do Rio Jordão. This is doctrine of demons. Isto é doutrina de demônios. You know why? Você sabe o porquê? Cheating people Ele ensina pessoas the true gospel of Christ a substituir o verdadeiro evangelho de Cristo with something else. com algo diferente. Every time when something comes to replace the full salvation that is only in Christ, this is a doctrine of demons. Toda vez que alguém vier para substituir a verdadeira salvação em Cristo, que é a única salvação, isto é doutrina de demônios. Because the enemy wants to cheat you, Porque o inimigo quer te enganar, telling you that take this way, this is the same way. dizendo para você escolher ir por este caminho, que este é o mesmo caminho. E você acredita que esse é o caminho, mas você não está servindo a Deus mais, e sim a outras coisas. Talvez você pense, irmão, você é muito severo. Não, eu não sou. Porque o irmão Paulo, ele era muito enfático nisso. Esta é a maneira que os espíritos enganadores chegam. E no versículo seguinte diz, com hipocrisia e mentiras. O que é hipocrisia? Significa parece, mas não é. Uma pessoa hipócrita.
A pessoa hipócrita, ela se mostra como uma coisa, mas pelas costas ela é outra coisa. Isto é hipocrisia. E hoje, no meio do povo de Deus, existe muita hipocrisia e mentiras. Até mesmo vocês hoje de manhã compartilharam, né? As pessoas, elas mentem, elas contam muitas mentiras e estão sendo enganadas. E também diz que nossa consciência está cauterizada. O falso ensino chega até nós de uma forma que quando nós o recebemos pela primeira vez, você até pode pensar, isto não me parece muito bom, mas você ouve de novo, e de novo, e de novo. Isso é como o ferro quente. Passando pela sua pele. E depois de 3, 4 vezes, esta parte se torna insensível. A consciência não irá funcionar mais. A consciência é uma parte muito importante dentro do nosso espírito. Deus colocou a consciência no homem. Por quê? Para nós termos o discernimento do que é bom e do que é maligno. Esta é a função da consciência. Quando você tem uma consciência sensível, você tem o feeling, o sentimento. Isso não é bom. Essa coisa aí não é muito boa, não. Por causa da consciência, que é governada pelo Espírito. Mas quando a consciência não apresenta mais qualquer sensibilidade, você não consegue mais separar o que é bom do que é maligno. O mal será bem, porque você não tem mais sensibilidade. Você entende? Se você ouvir uma mentira 10 vezes, 100 vezes, esta mentira se tornará verdade para você. É assim que o mundo faz hoje. Nas escolas, existem muitas doutrinações, falando isso, aquilo, e as crianças ouvem isso, e um dia elas irão dizer, Deus não existe. O quê? Sim, a escola me disse. A professora me provou que nós viemos da evolução. Tudo isso por causa da doutrinação. Este é só um exemplo. Com respeito às coisas espirituais, é o mesmo. Para você ser salvo, você tem que fazer assim, assim, assim. Não, a Bíblia não diz isso. Não, esqueça a Bíblia. Esta é a nova revelação. Ok. O pastor disse, né? Eu acredito. Se ele disser, vire à direita, você vira à direita. Se ele disser, vire à esquerda, então você vira à esquerda. Se ele falar, coloque sua mão na água, você coloca.
Because there's no more feeling about the word of God sensitivity. Porque não existe mais a sensibilidade à palavra de Deus. That's why, brothers and sisters, we must know the Bible. Por isso que nós, irmãos e irmãs, precisamos conhecer a Bíblia. If we don't know the Bible, we are going to be deceived easily. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós seremos facilmente enganados. Por favor, não creia no irmão Salomão só porque ele está pregando aqui, falando aqui. Se eu falo de acordo com a Bíblia, você tem que checar se está na Bíblia mesmo. Mas se eu falo algo que não está de acordo com a Bíblia, você saberá. Ou não, isso não está na Bíblia, não. Na época do irmão Paulo, ele estava pregando em uma cidade chamada Bereia. Eu acho que está em Atos 15 ou 17, eu não me lembro bem. Ben, por favor, verifica para mim. Paulo, ele passa por Bereia, ele estava pregando. Os bereanos, eles estavam ouvindo com muito cuidado, mas diz claramente que eles estavam ouvindo atentamente. Capítulo 17. But they were checking in the scriptures if what Paul was saying was right according to the scriptures. Mas eles estavam examinando nas escrituras se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com as escrituras. Atos 17:11. Mmoja asome kwa Kiingereza na mwingine asome kwa Kiswahili. 17:11. Okay, it says, now these people were more noble than those in Thessalonica, for they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Soma 11. Watu hawa Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Agora, leia o próximo versículo, por favor. Therefore, many of them believed, and there were not a few Greek women of high standing and men. Amen. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Quando eles creram, They listened with the eagerness. eles ouviram com todo o empenho, They examined the scriptures. eles examinaram as Escrituras, They confirmed that it is right. eles confirmaram se estava correto, Now they believe. agora eles creem. So what we are sharing in this conference? O que estamos compartilhando nesta Go conferência? to check in the scriptures. Cheque nas Escrituras, As you are listening with eagerness. conforme você lê com And as you empenho, receive it and you check, oh, this is right. e assim que você for recebendo a palavra, você checa. Isto está correto. Então, você crê. You believe Amém? after checking and verifying. Você crê depois de checar. Huh? Yeah, confirming in the word of God. Confirme na palavra de Deus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Esta é a atitude Okay, so correta. Paul, he was exhorting, he was telling the Timothy, tell those that the apostasy, the deviation will come.
Ok, então Paulo, ele estava exortando, dizendo a Timóteo, diga a eles que a apostasia virá. Let's go to 2 Corinthians 11. Agora vamos para 2 Coríntios 11, Verse 2 Corinthians 2 Coríntios 13 to 11, verse 15. do versículo 13 ao versículo 15. Pay attention. Preste atenção. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Paul was speaking about some servants, so-called apostles of Christ. Paulo estava falando aqui sobre alguns trabalhadores, ministros, chamados de apóstolos de Cristo. O que era uma grande mentira, eles não eram apóstolos de Cristo. Então, Paulo estava sendo muito enfático aqui que eles não eram apóstolos. Eles eram trabalhadores enganadores. E onde estava acontecendo isso? Na igreja, entre os santos. Pessoas vindo em nome do Senhor Jesus, dizendo que eram apóstolos de Cristo, mas eles eram ministros enganadores, apóstolos falsos. Isso aconteceu naquela época e muito mais agora na nossa era. Então, tenha cuidado, esteja vigilante. Amém? E ele disse, ele explicou isso. Não é de se admirar. Não é de se admirar. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paul here made the connection between Satan becoming angel of light with the false apostles and deceitful workers. Aqui Paulo fez a conexão entre Satanás se transfigurando em anjo de luz e os falsos apóstolos e os ministros enganadores. His ministers of whom? Of Satan, becoming themselves, transforming themselves in ministers of righteousness. E ele diz aqui, os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurando em ministros da justiça. But they are really ministers of righteousness? Mas eles são mesmos ministros da justiça? They Não, are ministers of Satan. eles são ministros de Satanás. To do what? Para fazerem o quê? To deceive the people of God. Para enganar o povo de Deus. May we all here, brothers and sisters, Que todos aqui, irmãos e irmãs, turn on our sensitiveness, right? possam ativar a sua sensibilidade. You know, there's the cars there. Vocês sabem, tem um When the carro car ali. is okay,
Quando likiwa o carro No red está light bom, in the dashboard. hamna nenhuma luz alama ya no wekundu, painel, nenhuma luz katika, vermelha no painel mbele vai pale. acender. But if something is not right, Iwapo Mas se kuna alguma jambo coisa não lisilo vai bem sawa no carro, katika gari hiyo, one red light will turn on. utaona uma luz kaalama vermelha kekundu vai acender. kanatokea pale mbele. Yes, today I entered into Abu's car. Leo Hoje niliingia eu katika entrei no gari ya carro ndugu do There's Abu 4 red lights there e functioning. tinham Akaona, 4 luzes alama vermelhas twekundu acesas. tunawaka kule mbele. 4 red lights there on. Quatro Kuna luzes moto vermelhas wa mwekundu acesas. mara 4 inawaka ndani ya gari lake pale mbele. Of course, I know that this is not a problem, but because the sensor had a problem, right? Najua Eu hakuna sei shida, que isso lakini não é nenhum zile problema, sensa mas por causa do zinajaribu sensor, kulocate mahali as kuna luzes makosa. elas acendem. I'm okay. I'm okay. Eu estou Yeye bem, eu estou basi bem. hakujali. This car has no problem. Hii Este gari carro haina não tem shida, nenhum hakuwa problema. anajua. But the sensor Lakini Mas zile o sensa, is sensor our conscience. zile é a dhamiri nossa zetu ni zile consciência. sensa sasa. The sensor, Dhamiri O is our sensor spirit. é o inatokana nosso na roho yetu. espírito. When our spirit is alive, Roho yetu Quando o ikiwa nosso hai, espírito está when we vivo, are in constant fellowship with the Lord in our spirit, ikiwa na- quando tukiwa na estamos em ushirika comunhão kila constante wakati com na o Senhor no roho, we nosso are in constant espírito, contact with the Word of God. ikiwa quando tuko estamos em ushirika na neno constante la Mungu contato kila com a wakati, palavra de Our Deus, spirit will be sensitive enough to say, this is right, this is wrong. o nosso dhamiri za espírito roho yetu estará zitakuwa sensível kila o wakati suficiente para zinahukumu, na discernir zinatuambia isto hili está linafaa, certo e hili isto halifai. é And the errado. Word of God, the Bible, is our E a- reference. Basi neno E la a Mungu palavra hili de Deus, a linathibitisha. Bíblia, é a nossa When we have referência. the right reference, Ikiwa Quando tuna temos a thibitisho referência iliyo ya correta, kweli, we arrive at the goal. basi nós tutafika chegamos no mwendo nosso wetu. objetivo. To come to this place, Kuja Para katika chegar a mahali este hapa, lugar, we came from hotel. tuliondoka nós viemos katika do hotel. hoteli mahali tulipolala. I said, okay, to arrive here, Nikasema Eu kwamba disse, kufika ok, mahali para hapa, I chegar have to have aqui, some references. eu lazima preciso niwe ter na algumas alama. referências. Otherwise, I will not arrive. Alama Do za contrário, kunijulisha eu não vou maana conseguir ninaweza chegar. kutofika. And then we enter at Abu's car. Na tulipoingia Então nós gari ya entramos ndugu Abu, Because no brother carro George do and Abu, brother Jeremiah, they used to go to pick us up there at the hotel with his car. kwa maana hawa porque ndugu o walikuwa irmão wakija George e o kutuongoza na irmão gari lao. Jeremias, But this time we came, eles by costumavam ir ourselves. até o Lakini hotel nos leo pegar com o carro asubuhi dele. tulikuja peke Mas yetu. desta vez nós viemos Yesterday, sozinhos. Jana When we were E coming, ontem, coming, quando tulipokuwa estávamos tukija, vindo, Abu came Abu akija, Abu, and he ele was veio passing. akawa e ele estava anapita passando. mahali I said, no, tunaingilia. turn right, turn right. E eu I said, disse, não, 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 vira à direita, vira à direita. because I had a reference. Kwa sababu Porque alikuwa eu na tinha as alama ameweka referências. mahali After pale, the hotel is the first street. ya kwamba A minha referência era kutoka kwa saindo hoteli do mahali hotel, a tutakapoanza primeira rua à kupiga direita. kona, tunapigia mahali pa kulia. But yesterday I didn't know where to enter here. Lakini Mas jana ontem eu hakukuwa não amejua ni sabia wapi onde tunaingilia era a mahali. entrada Then we aqui. met brother Jeremiah and George. Na Então, tulipokutana nós na encontramos o Jeremiah na irmão George, George e o they irmão make a U-turn, Jeremias. wakafanya Eles mzunguko pale, retornaram And then they entered. na e eles wakaingia. Then they entraram said, okay, let me e have eles the disseram, references. Basi akasema acha niweke deixe-me alama pegar as mahali hapa. And they referências. took my reference. Na akaweka E eles alama yake. pegaram as This minhas Na referências. asubuhi Esta manhã, Abu came right, turn right, no problem. ndugu Abu alipokuja veio, sasa né? Ele akageuka virou à kushoto, direita sikukuwa e na nós não shida. tivemos nenhum When he problema arrived here, hoje pela Lakini manhã. alipofikia mahali hapa, Quando ele chegou aqui, ele estava passando direto. hapana, Então eu funga disse, gari, não, 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 sisi para aqui, tunaingia para aqui. kulia. because I took a reference. Kwa sababu Porque alikuwa eu peguei referências. amejua mahali pale na ameweka alama. And Abu, he didn't take reference. Na E o Abu, ele hakuweza não kuweka pegou alama nenhuma mahali pale. referência. He was taking us to another meeting. Alikuwa akitupeleka Ele estava nos mkutano levando mwingine. para outra reunião. So, Então, portanto, our irmãos, reference is the Bible. Kwa hivyo, a nossa referência é a ndiye Bíblia. thibitisho yetu. Our sensor is the Spirit. Na, O nosso na sensor sensa é o yetu Espírito. ni dhamiri za roho yetu. Amen? Amém? So we need the Spirit and we need the Word. Tunahitaji Nós precisamos roho, do na pia Espírito tunahitaji e da neno. palavra. Praise the Lord. Bwana Louvado Now, there's seja o Senhor. another mention of the last days.
Agora, uma outra menção dos últimos dias that the brother Paul shared with us. que o irmão Paulo compartilhou conosco. It is in 2 Timothy chapter 3, Está em 2 Timóteo, capítulo verse 3, 1 to 9. versículo 1 ao 2 9. Timothy 3, 1 to 9. It says, "But now this, that in the last days perilous times will come." Perilous time will come. What does it mean? Inamaanisha nini? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos It means the difíceis. situation O que will not be good. significa tempos Inaonyesha difíceis kwamba virão? hali haitakuwa nzuri. Significa que a Remember yesterday when situação we shared não that será our boa. days now is the same or worse than the days of Noah? Kumbuka Lembra kwamba que ontem tunaona nós compartilhamos siku que os hizi nossos tulizomo dias atuais zimekuwa na são uovu os kuliko mesmos ule ou ulikuwa piores wakati do wa que os Nuhu. da At época the de Noé? days of Noah, there was something good there? Tinha alguma Wakati wa coisa Nuhu boa kulikuwa naquela mzuri época de kweli? Noé? No. Hakuna. Não. There was full of corruption, Maana uharibifu Estava cheia de ulikuwa umesambaa corrupção, kote. violence, violência, Vita, fujo. all the things twisted. Vitu vyote todas vilikuwa as coisas vishageuzwa. distorcidas. At the point that God Himself He repented to create man. Ikafikia Mungu Ao ponto de kufikia Deus kimo ele cha mesmo kutahiri ter se na kutubu arrependido de ter mambo criado o homem. aliyoyatengeneza yeye mwenyewe. And the Lord Jesus said in Matthew 24 that in the last days will be the same as the days of Noah. Basi katika E o Mathayo Senhor 24, Jesus disse em Mateus 24 que os últimos mambo dias katika serão nyakati za iguais mwisho aos itakuwa dias kama de wakati Noé, wa Nuhu. Full of corruption, Uharibifu cheio de ule- full of corrupção, violence. cheio de vita. violência. So, brothers and sisters, Kwa hivyo, Irmãos ndugu e na wadada, irmãs, don't expect that the days will be better. não msitumaini espere que kwamba os dias irão uzuri melhorar. upo tena. The days will be better Os dias Wakati irão ama melhorar, nyakati zitakuwa nzuri for a period of time only. kwa wakati mas mdogo somente tu, por um período de tempo. Because before the Great Tribulation, kabla ya dhiki Porque kuu, antes da grande time tribulação, of peace and safetyness will arrive. kutakuwepo paz ka e nafasi segurança kidogo irão ka chegar. ukimya na unyamavu na amani duniani. The entire world will experience a period of peace. O mundo Ulimwengu inteiro mzima irá kutakuwepo experienciar ka um momento nafasi de yako ka paz kusikia amani And also of safeness. na pia e também kujisikia huru. de segurança. Lakini leo The world is without peace. Hoje, o mundo está sem Many paz. places in wars. sehemu Muitos nyingi lugares em vita. The guerra. safeness, right? Yeah. Is the safeness there? Unafikiri Existe hapo kuna segurança uhuru? lá? In Tanzania, you can say this is a safe country. Unaweza kusema Podemos Tanzania dizer ni que a nchi Tanzânia é ya um país amani seguro? na ina uhuru? Maybe in some places. Kuna- Talvez ma- alguns kuna lugares. msukosuko. Even in Europe where I live, Hata kule Mas mesmo Europa na Europa, anakoishi, onde eu moro, kule na Switzerland, it Suíça, was considered the most safe place in the world. já foi Switzerland considerado o ilisema lugar ilikuwa mais seguro inaaminika do kuwa ni mundo. yenye amani kabisa. But it's not anymore. Lakini Mas si não é hivyo mais. tena. Even Kenya. Kenya was. Mesmo no Quênia. But will arrive the time Na Mas irá kutafikia chegar um wakati, tempo, very soon, muito em breve, very soon, karibuni, muito em breve, that you will listen of peace mutasikia sauti ya que você amani, irá ouvir de paz e segurança. peace and security. Paz ama e segurança. amani na utulivu ama usalama ndio. And then E então Na baada ya muda you kidogo may think, você irá kufikiria, wow, pensar: this is good. ulimwengu uau, isso sasa é ni bom. mzuri. But the Bible says, Lakini Biblia ilisema Mas a in the last Bíblia days, diz perilous time will come. siku za que mwisho nos dhiki na últimos mateso dias itakuwa. os dias Now serão we are in peace and maus. safeness. Lakini sasa Mas agora tunajisikia, estamos em paz e amani segurança. na utulivu. In this moment, Neste Wakati huo momento, huo, many children of God will be cheated. Bwana wa muitos Mungu wengi filhos de Deus watadanganyika. serão Because the enganados attitude of being watchful Na hali por ya causa da kuweka- atitude kujiweka de tayari estarem na atentos, kuchungulia. fully spoken in the Bible, amplamente falada na that we need to Bíblia, be watchful in the ending times Maana tuliambiwa, que nós devemos estar tazameni siku za atentos mwisho. nos últimos because of dias, the
the false peace and the false safeness, E por causa da falsa paz e da falsa segurança, the people in the world, they will believe 100%. as pessoas no mundo irão acreditar 100%. And many believers will also believe being cheated. E muitos crentes, eles irão acreditar When que they serão should be enganados. watchful, Enquanto eles deveriam estar alertas, they will be idle. They will eles relax. eles estarão ociosos, And relaxados. when they are relaxed, E quando eles estiverem relaxados, the great tribulation arrives. a grande tribulação irá começar. And then the situation will be very worse. E então a situação irá piorar muito. So, let us not be cheated. Portanto, irmãos, não sejamos enganados. You will remember this message. Você irá lembrar desta reunião. When the peace arrives, Quando a paz chegar, when the safeness arrives in the world, quando a segurança chegar no mundo, no more wars, não mais it seems guerras, that everything now is okay. tudo vai parecer que estar bem, estar bem. Você se lembrará desta mensagem. Você irá dizer, oh, está acontecendo. And then this time, E nesta hora, you must você deve gird yourself much more. se cingir mais ainda. This time Hoje, is a very strong sign existe um sinal muito forte que o Senhor está muito próximo. So we must be very, very prepared. Por isso, nós devemos estar muito preparados. Amen. Amém? Okay, now let's read what kind of situation that Paul said perilous times. Ok, vamos ler que tipo de situações são esses tempos terríveis. As we read these verses, please identify in your daily living if this is happening or not. Conforme lemos esses versículos, por favor, identifique-se no seu viver diário se isso está acontecendo ou não. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. 2 Timóteo 3, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Is this happening? Isso está acontecendo? Are you seeing this? Sim, vocês estão Are you vendo seeing isso? this in the society? Vocês estão vendo isso na sociedade hoje em dia? Even among brothers and sisters? Até entre os irmãos? Verse 3. Versículo 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. By one hand, Por um lado, these people is more related to the worldly people. essas pessoas estão mais ligadas às pessoas But mundanas. by other hand, Mas, por outro when lado, Paul mentioned these verses, mas quando Paulo menciona esses he was versículos, referring also to believers. ele estava se referindo também aos crentes, To brothers and sisters in the church. a irmãos e irmãs na igreja. Believe it or not. Acredite ou não. What we
have experienced in these last periods. O que nós temos experimentado nesses últimos tempos, miaka mbili zilizopita, I think we can assure that this is true, right? tumeona eu acho que yako podemos katikati ya confirmar isso, né? watakatifu. Wandugu, sisi wenyewe na wenyewe see? tunagongana. Você vê? This also mentioned about the believers. Kwa nini Porque haya os pia crentes yalitajwa também kwa foram watakatifu? Because mencionados. verse 5 says, having a form of godliness, but denying its power. It means, seems to be godly, but has no power because the essence is not there. Porque no versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mstari Quer wa dizer, For of parece this sort ser are piedoso, those who mas creep não into tem households poder, and make porque a captives essência of, não está nele. gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. What this means? O This que means que that, isso quer dizer? especially today, Hii inamaanisha nini? Quer dizer especialmente nos dias de hoje, Kwa sababu por ya causa injili do ya falso uongo, the gospel evangelho, of facility, ou por causa injili do ya evangelho fácil. vitu. the gospel that don't preach anymore about confessing the sins. Por causa do Injili evangelho que não isiyoweza prega kuelekeza mais watu sobre kutubu confessar dhambi os zao. The pecados. gospel that don't preach anymore about sinners, about conversion, about having eternal life. Injili Um ya evangelho que não prega ambia mais watu kutubu sobre dhambi pecadores, zao na conversão, kupokea vida uzima wa eterna. milele. Easy gospel. Injili Um ya evangelho urahisi. fácil. Many people creep in Watu Muitas wengi hata pessoas uingia se unafikiri infiltram wameokoka, kumbe bado with their lust of sin wamejaa com o tamaa desejo ya dhambi ardente zao. pelo in the midst of the pecado, church, Wanakaa no meio da katikati ya igreja, watakatifu. contaminating the church, Wanaanza contaminando a kuliharibu kanisa. igreja, learning always but never reaching the truth. Wakifunzwa sempre na hawezi aprendendo, mas kuelewa nunca ukweli. alcançando a verdade. Si kweli? Você sabe por quê? Because there was no truth inside them. Maana Porque waliingia não katika havia udanganyifu, verdade hawana neles. ukweli ndani yao, hawana uzima wa Mungu ndani yao. Today there are many, we can say, false believers or false Christians inside many congregations. Leo tunaona katika Hoje em makundi ya dia waamini existem wengi, muitos wenye cristãos dhambi nao falsos, wamejifanya crentes kuwa waokovu, falsos na dentro wako das humo katika congregações. makanisa. I know many. Hata Eu mimi conheço nawajua wengi. They muitos. say, I am a believer. Ah, mimi Eles nimeokoka. dizem, eu I sou am crente, evangelical. Mimi ni eu sou evangélico. evangélico, I go to that church. Ninaenda eu katika vou, kanisa eu vou fulani, naquela I offer. igreja, Na mimi natoa eu matoleo. oferto, But keep his or her same life as before. Lakini mas katika eles maisha continuam ile ya vivendo a kidhambi mesma kama vida de vile antes, alivyokuwa hajaokoka. Because the easy gospel, Kwa sababu por ya causa do injili evangelho peke falso. yake. come to Jesus, but you don't need to change your life. Wewe kuja Venha kwa para Yesu, ingawa Jesus, mas você não usipobadilisha precisa maisha mudar a sua vida. Just come as you are, Njoo ulivyo. Apenas venha como você está, remain as you are, Wewe baki ulivyo. permaneça but como be você with é, us. Wewe kuwa nasi mas na permaneça utoe matoleo. conosco. Why? Por Kwa quê? nini? Because they want number. Maana Porque wanataka eles kuona querem wamejaza número. They watu, want money, wanataka Eles pesa querem ya dinheiro. watu, but they don't want real people that are converted. lakini Mas eles não hawataki querem wale pessoas waliokoka genuinamente kabisa na kuamua convertidas. kumwendea Yesu wao. May the Lord free us from the easy gospel. Mungu Que o aweze Senhor kutuokoa nos na injili livre do bandia evangelho hii. fácil. I was very happy this afternoon. Mimi Eu nimekuwa estava na muito furaha feliz, eu fiquei kwa muito asubuhi ya feliz leo. hoje de tarde. One brother shared, we don't care Ndugu moja alisema sisi Quando o hatujali. irmão compartilhou, nós não nos importamos Kuhusu kunena ao ukweli falar wa a Biblia. verdade if do they love or evangelho, they don't love. se eles irão Wawe gostar ou não wanapenda irão ama gostar. wasipende. We must preach the truth of the gospel. Lazima Nós tunene devemos ukweli wa pregar a Biblia verdade do na wa evangelho. injili. It's rather to remain in this number than to have many coming but
because easy gospel. É melhor permanecer com esse número de irmãos do que muitos virem por causa de um evangelho fácil. The Lord is seeking those who worship Him in truth and spirit. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verse 10 says, Versículo 10 diz, But you 10 have e carefully 11 followed my diz, doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Amen. Amém. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Nayo Bwana aliniokoa katika hayo yote. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Amen. You Amém. see, Paul was very clear to Timothy. Paulo, ele foi muito claro com Timóteo. You will not go astray because you have followed carefully my doctrine. Você não irá se desviar, porque você seguiu fielmente a minha doutrina. Timothy was not following the person of Paul. Timóteo não estava seguindo a He pessoa de was Paulo. following the gospel that Paul was preaching, because the gospel that Paul was preaching was the same as the gospel of Jesus Christ. Ele estava seguindo o evangelho que Paulo pregava, que era o mesmo que Jesus Cristo pregava, He was following que é o próprio Jesus Cristo. healthy teachings. Ele estava seguindo os ensinos He was following saudáveis. the manner of life. It means testimony of Paul. Ele estava seguindo o exemplo de vida, o testemunho de Paulo. Because what Paul was teaching was what he was living. Porque o que Paulo ensinava era o que ele vivia. May all of us, brothers and sisters, Que todos nós, irmãos e irmãs, those who put eyes in us, aqueles que olham para nós, they may say, que eles possam dizer: I want to follow that brother eu quero seguir aquele irmão or that sister, ou aquela irmã, because the healthy words they have in their mouth, por causa dos ensinos saudáveis que eles têm em sua boca, que eles falam, e por causa dos seus testemunhos, because they live what they preach. porque eles vivem o que eles pregam. Today, all of us here, Hoje, todos nós aqui, we must be those nós precisamos ser aqueles who live what we preach. que vivem o que pregam. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Modo de viver, propósito, fé, longanimidade, amor, Perseverance, perseverança, persecutions, perseguições, afflictions. aflições. All these Paul he lived out. Tudo isso Paulo experienciou. And Timothy, as a spiritual son of Paul, E Timóteo, como o filho espiritual de not Paulo, only the good and healthy teachings, ele não seguiu somente os ensinamentos bons e saudáveis, mas também o bom the Lord exemplo. needs today O Senhor precisa in His hoje, church na sua igreja, those who live the good examples, aqueles que vivem bons exemplos instead of giving only good teachings. e não apenas bons This is the most ensinamentos. important. Este é o mais importante. Amen. Amém? Verse 12 says, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecutions. Versículo 12. E também, Naam,
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verse 13 says, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Okay, what is an impostor? O que é um What is an impostor? impostor? Wadanganyifu hawa ni akina nani? Someone who pretends to be something Yeah. that is not. Is someone who pretends to be É not alguém being. que finge ser o que não é. kuwa kile asicho. He says, Ele diz: I am a doctor, Mimi eu ni sou daktari. médico. and he is hired into the hospital. E ele é contratado But pelo he's not hospital, Na mas yeye, ele não ukipeleka é um médico. hospitalini, si daktari. This is impostor. Basi E yeye isso é um impostor. anajifanya kuwa. Unfortunately, among the people of God, Infelizmente, no meio do povo de Deus, even at the time of Peter, of Paul, Hata wakati até wa mesmo Paulo, na época de there were Paulo, already impostors. kulikuwapo existiam wale já wanaojiita impostores. kuwa, lakini sio. They pretend to be not being. Eles Wanajifanya fingiam kuwa kile ser o que eles wasicho. não eram. So let us be watchful. Amen. Ili Então, wapendwa estejamos tuwe watazamaji. alertas, atentos, Mstari wa irmãos. 14, But you, Versículo 14. but you lakini wewe Mas must continue você in the things which you have learned and being assured of, knowing from whom you have learned them. Bali wewe Tu, ukae porém, katika permanece mambo yale naquilo que aprendeste uliyofundishwa e de que na foste kuhakikishwa, inteirado, kwa maana sabendo de quem unajua o ni tens akina aprendido. nani ambao ulijifunza kwao. So now I advise you, kwa hivyo Agora eu naanza os aconselho. kuwarekebisha. you brothers and sisters from Tanzania, Kenya, Uganda here, Ninyi wa ndugu Vocês, kutoka irmãos e Tanzania, irmãs Kenya do na Quênia, Uganda, Tanzânia e continue in Uganda, the things which you have learned. endelea permaneçam katika naquilo mambo que ambayo aprendestes e de que mumejifunza, fostes and being assured inteirados, na mkihakikishiwa, sabendo de quem Knowing o from tens whom you have aprendido. learned. mkijua kwamba haya mumejifunza tokana na akina nani. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Imani iliyo katika Kristo Yesu. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kila andiko Toda a lenye Escritura pumzi ya é Mungu divinamente lafaa kwa inspirada mafundisho e na proveitosa kwa para kuwaonya ensinar, watu para makosa repreender, yao, na kwa para corrigir, kuwaongoza, para na kwa instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa apate obra. kutenda kila tendo jema. Praise the Lord for the scriptures. Louvado Bwana seja o asifiwe kwa Senhor ajili pelas ya Escrituras. maandiko. Hallelujah. The Aleluia! scriptures is profitable for doctrine, for teaching. A Escritura é Maandiko ni nzuri kwa proveitosa ajili para ya todo ensinamento. kufundisha na kuonya. The scriptures reproof. A Andiko Escritura, linatuonya. ela The scriptures repreende. correct. Andiko A Escritura linaturekebisha. corrige. The scripture instructs for righteousness. A Escritura instrui para a justiça, That we, as men and women of God, para que nós, homens e mulheres de Deus, may be complete, thoroughly equipped for every good work. sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa Equipped for obra. every good work means ready to build up the church of Christ according to his will. Perfeitamente instruído para toda boa obra significa edificar a Igreja de Cristo de acordo com a sua vontade. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 4, Again, Paul relates this to the last days. Paulo novamente relaciona isso aos últimos dias. Anza kunenea mambo ya kanisa wakati wa mwisho. Verse 1 says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom.
Versículo 1. na kuagiza Conjuro-te, mbele za pois, Mungu diante na de mbele za Deus Kristo e do Yesu, Senhor Jesus atakayewahukumu Cristo, que walio há de hai julgar os na vivos e os waliokufa mortos kwa na sua kufunuliwa vinda kwake e no na seu kwa reino. ufalme wake. The Lord Jesus, as the judge, the righteous judge, will come. Bwana wetu O Senhor Yesu, Jesus, kama como hakimu reto mkuu, juiz, atakuja. virá. That's why Paul said, I charge you before God and Lord Jesus Christ. Ndivyo Paulo Por isso, akasema, Paulo diz: Conjuro-te diante de Kristo Deus na e do Mungu Baba Senhor wetu. Jesus It means Cristo. that he was saying, what I'm going to say to you is very, very serious, and what I'm going to tell you is charged before God and Jesus. Ele quer dizer que o que ele iria dizer aos irmãos é algo muito sério. Ele quer dizer, em outras palavras, eu te ordeno diante de Deus e do Senhor Amen. Jesus. Amen. Amen. And who will judge the living and the dead? E quem irá julgar os vivos e os mortos? It means, brothers and sisters, Isso significa, irmãos e all irmãs, of us, we will pass through judgment. que todos nós iremos passar pelo None of julgamento. us Nenhum de will nós skip the judgment, escapará do juízo, but not the judgment of eternal life, mas não o julgamento para a vida eterna, because we have already received the eternal life. porque nós já recebemos a vida eterna. But we will pass through the judgment of the judgment seat of Christ. Mas iremos passar pelo julgamento do trono de Cristo. mbele ya kiti cha enzi cha Kristo. It's okay, brother, it's okay. Everybody can listen us. The judgment seat of Christ will be in his coming, in his appearing. O julgamento do trono de Cristo será na sua volta, na sua aparição. E este julgamento é para nós, a igreja. Haverá 2 tronos de julgamento. Haverá 3 julgamentos. O primeiro julgamento será nas nuvens, para a igreja, para nós, o seu corpo. O segundo julgamento será quando ele vier publicamente depois da grande tribulação. No final desta era, quando ele irá julgar as nações. E o terceiro julgamento será o grande trono branco. No final do milênio, quando todos os mortos não crentes serão julgados. So we are going to pass through the first judgment seat of Christ for his church. Nós iremos passar pelo primeiro julgamento de Cristo para com a sua igreja. Por isso ele diz, aquele que irá julgar mortos e vivos. E ele fala isso para a igreja. Então, este versículo se refere a nós. Por isso, nós precisamos nos preparar para sermos julgados. Mas se nós estamos vivendo na sua presença diariamente, fielmente, amando Ele, sendo obediente à sua palavra, nós não precisamos temer o julgamento, porque o julgamento será para aprovação. Amém? Eu não sei se você já foi chamar, já te telefonaram da polícia para você ir até a delegacia. Ou alguém te ligou, o juiz te ligou para você ir até o tribunal. E daí você se pergunta, mas por que eles estão me ligando? Ah, não, é que você é suspeito de ter feito isso. Ok, se você fez algo, você realmente ficará com medo.
fearful for you. Oh, basi utaanza kuogopa. but if you haven't done, Lakini Mas ikiwa se wewe você huna não baya fez lolote nada, umetenda, you will be there with no na problem. wakuite kwa polisi você ama kwenye estará lá polisi, sem utaenda. medo, sem We problema. suspect you doing this. Ah, tulidhania Né? kuwa Eles labda vão ulitenda falar, jambo o suspeito fulani, fez But it was isso, not me. isso. lakini unasema Mas- "Ah, si mimi." Mas não fui eu. No, these are not me. E o suspeito why fez you tell isso, us you isso e You don't need aquilo. to fear. Mas eu não fiz isso, não sou eu. Because Você não nothing precisa against you. temer. Kwa sababu wewe huna Não lolote tem nada umetenda, contra kwa hivyo hakuna você. kitu unaogopa. If we live according to Christ, Se Ikiwa você tutaishi viver de kulingana na acordo jinsi com Kristo Cristo, apendavyo, at that day, siku naquele ile, dia, nothing to fear. atakapokuja não há hukumu, nada tutaenda a bila temer. uoga. In the seven churches of Revelation, Katika Nas makanisa 7 saba ya igrejas do Ufunuo, in some Apocalipse, churches, katika em makanisa algumas fulani, the igrejas, Lord first praised the church. mahali o Senhor fulani primeiro alisema sifa hayo louvou makanisa. as igrejas. But after that, Na baada Mas ya depois kuyasifu, disso, he said, ele anaanza kusema disse, kitu. but I have this against you. Lakini mas nina eu hili tenho kuhusu isto wewe. contra vocês, The overcomer, os he has vencedores. nothing against him Ele não Hana tem nada jambo contra kuhusu os hao, vencedores, washindi. because he has overcome Maana porque wameshinda. ele é vencedor. during the period that he was living on this earth. Maana Ele venceu wakati tudo walipokuwa wakiishi enquanto hapa, ele waliishi vivia vizuri aqui nesta Kristo terra. apendavyo, wakashinda. Are you following me? Vocês estão me It's acompanhando? clear? Está Praise the claro? Lord. Louvado Amen. seja o Em verse Senhor. 2. E então, no versículo 2, Langoni. Then Paul, he gives some advices. Basi Paulo, aanza ele kuwapa fala aqui mwongozo. alguns conselhos. Responsibility of each one of us in the church. Kila mtu Esta é a majukumu yake ama responsabilidade jukumu de lake cada katika de nós kanisa. na He igreja. charged us before God and the Lord Jesus. Esta responsabilidade, essa nossa responsabilidade diante de Deus e do Senhor Jesus. O que ele What ordena? Paul charged Timothy. O que Paulo ordena a What the Lord is Timóteo? charging us now. O que o Senhor está nos ordenando Okay, agora? verse 2. Versículo 2. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Amém. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. na mafundisho. Hallelujah. Aleluia. Now let's go back to the first messages. Agora vamos voltar às primeiras Let's bring this mensagens. verse into our family. Vamos levar esses versículos até as nossas famílias. Field of preaching should be our family. O primeiro campo de pregação deveria ser a nossa família, ok? Let's take back to the family. Vamos voltar para as nossas famílias. Vamos levar para as nossas Preach the famílias. word in the family. Pregue a palavra para Be a sua ready in família, season and out of season. seja oportuno ou não. Convince your family. Convença a sua família. Rebuke your family. Repreenda a sua família. Exhort your family. Exorte a sua família. With all long suffering and teaching. Com toda longanimidade e doutrina. This begins in our family. Isso começa em nossas famílias. In the sequence, goes to other people. E depois, consequentemente, a outras famílias. Do you Amém? take these words? Nós recebemos esta palavra? Verse 3. For the time Versículo will come 3. when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Maana utakuwa Pois wakati haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A sã doutrina, a sã palavra que estamos ouvindo nesta conferência. Se nós ainda estamos aqui ouvindo, isto significa que os nossos ouvidos não são ouvidos com coceira. Porque os ouvidos com coceira é aquele ouvido que diz: eu não gosto dessa mensagem, essa mensagem é muito forte, é muito pesada, eu prefiro algo mais leve. Eu prefiro algo mais leve, que amacie o meu ego, que amacie a minha alma, que seja suave aos meus ouvidos. Eu quero mensagens que me digam que eu não preciso mudar, que eu posso ficar do jeito que eu quero, ir aonde eu quero. That's why today so many go after teachers that go according to what they want to listen, not according God wants to speak. É por isso que muitos vão atrás de pregadores que falam o que eles querem ouvir e não o que Deus quer falar. They turn away their ears from the truth. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas, elas são histórias mentirosas ou histórias verdadeiras? Falsas, certo? Elas são fantasias. Mentiras. Hoje em dia existem muitas fábulas. Louvado seja o Senhor que entre nós não existe fábulas. Na vida da igreja nós temos a sã doutrina. E encerrando esta mensagem, o versículo 5. Isto foi escrito para Timóteo, ok? Mas agora você vai tomar este versículo para si mesmo. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Be watchful in all things. Ser sóbrio em todas as coisas. Todas as coisas. O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, todas as coisas. Sejam sóbrios, atentos. O que significa isso? Siga o Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito, suporte aflições, suporte perseguições. Nós acabamos de ler. Aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus irão sofrer perseguição.
we are going to suffer persecution. Por causa do evangelho verdadeiro, do evangelho de Jesus Cristo, nós iremos sofrer perseguições. Portanto, nós poderemos sofrer aflições. Muitas pessoas não vão gostar do que você vai falar. Elas irão te rejeitar, porque você está falando a verdade. Suporte aflições. Por último, complete o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Todos nós fomos chamados a cumprir o nosso ministério. Você tem um ministério para cumprir. Desde que somos crentes, desde quando recebemos a vida eterna, desde que Cristo habita em nós, nós recebemos dele um ministério. Como um homem que habita em Cristo, todos nós temos um ministério para cumprir no corpo de Cristo e não fora. Para cumprir em prol do corpo de Cristo e não para a nossa própria posição. Todos os ministérios aqui representados são para o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Cumpra seu ministério. Irmãos e irmãs da Tanzânia, cumpram seu ministério. Irmãos de Uganda, cumpram seu ministério. Irmãos do Quênia, cumpram o seu ministério. Irmãos da Suíça, cumpram o seu ministério. Cumpram o seu ministério. Diga ao irmão ao seu lado, cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Por hoje é só.